Olá, neste vídeo vamos ver a variante clássica da Siciliana Dragão, que inicia com os lances D4, C5, cavalo F3, D6, D4, C toma D4, cavalo toma D4, cavalo F6, cavalo C3, G6 o lance que caracteriza o dragão, o lance que caracteriza a variante clássica é bispo E2. Aqui, com este lance, as brancas aumentam o domínio das casas brancas, seu bispo. As pretas jogam G7 e agora o plano das brancas é desenvolver esse bispo, para terminar o desenvolvimento das peças pequenas. Normalmente ele vem para esta casa aqui, E3, mas também é possível jogar aqui. Nesse caso, esse cavalo precisa ser movimentado novamente, porque ele não estará defendido aqui, né? Então esse aqui é um lance de reforço ao domínio central das brancas, principalmente por causa desse cavalo muito bem colocado. As pretas também vão terminar de desenvolver as suas peças com cavalo C6. O plano clássico das brancas agora é o roque. No caso das brancas optarem por não rocar agora, os três lances mais comuns são o desenvolvimento da dama, o recuo do cavalo ou o início do avanço dos peões do flanco. Então, no caso do não rock agora, o jogo se caminha para uma outra direção. No caso de um outro lance, que é este aqui, G4, a posição fica claramente, talvez não claramente, mas um pouco melhor para as pretas. E também esse lance aqui não é muito o estilo dessa abertura. Após G4, as pretas respondem com D5 e aqui nós temos vários lances possíveis. Por exemplo, se jogar bispo B5, as pretas respondem com bispo D7, e toma D5, cavalo B4 e então a posição está favorável às pretas. Ainda após G4, D5, por exemplo, se as brancas jogam E toma D5, as pretas respondem com cavalo toma D5, cavalo toma D5, dama toma D5, bispo F3 e dama C4. Novamente, as pretas estão melhores. Mesmo no caso da melhor resposta das brancas, que é cavalo toma C6, B toma C6, E5, cavalo D7, F4, E6 e roque. E a posição das pretas também é melhor aqui. Então, nessa posição, melhor mesmo para ambos é rocar. Brancas rocam, pretas rocam. E aqui nós temos três principais movimentos para essa posição por parte das brancas. O primeiro lance é dama D2. O segundo lance possível e melhor para essa posição seria F4. Outro lance seria cavalo E3. Esses são os lances, os melhores lances para essa posição. No caso das brancas quererem fazer o lance profilático, como, por exemplo, vamos pensar, por exemplo, lances como H3, que vão dar sequência aos seguintes lances. Por exemplo, se for jogado H3 aqui,
após o roque H3, então temos a seguinte sequência: D5, e toma D5, cavalo toma D5, cavalo toma D5, dama toma D5, bispo F3, dama 5, cavalo toma C3, B toma C3, dama C1, torre B8, C3, C5, torre D1 e bispo B7, e as pretas têm um bom contrajogo. Em outra variante, após H3, as pretas podem jogar D5, e toma D5, e aqui em vez do cavalo tomar D5, joga cavalo B4. Isso dará origem à seguinte posição, também com vantagem, com as pretas sendo muito ativas na posição. E aqui a posição das pretas está muito boa. No caso das brancas jogarem não H3, e sim rei H1, então nós temos também uma sequência que dará para as pretas um final igualado. Por exemplo, 5, aí toma D5, cavalo toma D5, cavalo toma D5, cavalo toma D4, bispo toma D4, dama toma D5, bispo toma G7, dama toma D1, torre toma D1 e rei toma G7. E o final aqui está igualado. Assim, as brancas jogam esses três lances com mais frequência. A razão de jogar dama em D2 é um plano simples. As pretas querem jogar D5. Então, as brancas deixam as pretas jogarem D5 porque elas confiam na sua vantagem em desenvolvimento. No caso, 5 peças desenvolvidas contra 3. Além disso, as torres estão conectadas. A principal resposta das pretas vai ser D5. Contudo, nós temos, além de D5, outras possibilidades para as pretas. Por exemplo, cavalo em G4, bispo em D7, permitindo a torre vir para cá posteriormente e dominar a coluna semiaberta. Vamos ver aqui. E além disso, nós temos o lance para as pretas do cavalo tomando o cavalo de D4. Então, essas são as principais continuações por parte das pretas. Mas o centro das brancas está muito forte aqui e as pretas então têm o objetivo de destruir esse centro o quanto antes. Por isso, jogam D5. Essa é a variante que a gente vai analisar nesse vídeo. As brancas tendem a responder com o peão tomando o peão de D5 aqui. Outras possibilidades que a gente não vai analisar nesse vídeo, mas que também são possíveis, seria a torre FD1 e cavalo, troca de cavalos aqui. Então aqui as brancas tomam o peão e o cavalo toma o peão em D5. No caso das brancas não jogarem este cavalo aqui, mas jogarem, por exemplo, cavalo D5, a seguinte sequência de lances vai dar vantagem para as brancas.
avanço do peão, dama toma o peão e cavalo ataca a dama, com vantagem branca. Então aqui temos cavalo toma D5 como a principal resposta das pretas. E as brancas aqui jogam como resposta o cavalo tomando D5. Não, cavalo tomando C6 é a principal resposta. Cavalo tomando D5 era comum, era uma resposta comum uma vez. Só que por causa das várias trocas que eh, se seguem, essa resposta foi deixada um pouco de lado. Então é comum agora jogar por parte das brancas, cavalo toma C6. Também era possível, é possível uma jogada com a torre, jogando em D1. Essa jogada vai permitir o sacrifício do peão para conseguir um contra-jogo na ala da dama. Então temos cavalo toma C6, opa, deixa eu voltar aqui, toma, espera aí, toma aqui, toma, cavalo toma e cavalo toma C6. Então as brancas tomam com o peão e a jogada das brancas aqui é torre a D1. Essa é a principal resposta das brancas para essa posição. Também já é jogada essa torre aqui em D1, também é possível, é uma jogada que também aparece. Mas nós vamos cobrir essa variante aqui. Aqui a principal resposta das pretas é damas, é a dama. Dama em C7. Outras respostas, por exemplo, bispo jogando ele em F5 ou ainda em E6, vão gerar uma série de trocas, né, que começarão por essa, cavalo como cavalo, que darão às pretas ou uma estrutura de peões pior, ou deixará as brancas com vantagem. Então aqui, após dama, a resposta das brancas tem que ser bispo em D4. Se as brancas optarem, por exemplo, pela troca aqui de cavalos, a posição preferível vai ser das pretas. Então aqui é melhor, nesse momento, jogar o bispo. Após o lance do bispo, o jogo segue com E5, ameaçando o bispo. O bispo avança para C5. Torre D8, defendendo o cavalo também. E cavalo E4. As pretas atacam o cavalo com F5. Aqui, se as pretas, por exemplo, não jogam F5 e jogam outros lances, o jogo fica melhor para as brancas, por exemplo. Se as brancas jogam, por exemplo, bispo F5, as pretas entram com o cavalo em D6. E se, após cavalo E4, as brancas respondem com bispo E6, as pretas entram com a dama em G5. Então, era isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.